Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do IoT Solutions Congress Brasil. Estamos aqui com a Kaspersky e com o Antônio, um dos diretores aqui da empresa, para falar um pouco mais sobre a Kaspersky, né, uma referência global hoje em cibersegurança. E aí, prazer, primeiramente, Antônio, e obrigado por receber esse convite, tanto por estar aqui no evento conosco, nessa segunda edição do IoT, como por estar aqui conosco conversando, né, mais esse episódio do podcast. Então, para todo mundo conhecer um pouco mais a Kaspersky, por favor, faça as honras aí para explicar um pouco mais o que vocês fazem, principalmente nessa área de cibersegurança e IoT. Maravilha. Bom, primeiro, bom dia para todos. Meu nome é Antônio Arcoverde. Eu sou gerente de pré-vendas na Kaspersky. Atuo na Kaspersky há 6 anos, aqui na Kaspersky Brasil. Também atuo, em outras áreas também, quando necessário. Quando precisa fazer alguma interação internacional, alguma coisa do gênero, a gente também realiza. A Kaspersky é uma empresa de cibersegurança global, né? Ela tem 28 anos de mercado. É uma empresa que está em diversos países, mais de 200 países e territórios, inclusive aqui também no Brasil. Aqui no Brasil a gente atua há um bom tempo, há mais ou menos aí, mais de 10 anos, tá? A gente atua em diversas áreas, diversos segmentos, inclusive Exército, Marinha, Aeronáutica. Fazemos a proteção, das máquinas das 3 Forças Armadas, tribunais de justiça, ministérios públicos, assembleias legislativas, entre outros órgãos de governo, né? Assim como também órgãos militares, como polícia militar, científica, civil, aí de diversos estados. A gente atua fortemente, na área de governo, mas também atua também fortemente na área de ambiente, indústria privada, né? A gente atua na área de agronegócio, na área de segurança como um todo, em diversos segmentos de mercado de telecomunicações, a parte de indústria, mais especificamente, né? E a Kaspersky, ela tem toda um viés de tecnologia e pesquisa de cibersegurança. A gente fala da Kaspersky, hoje em dia a gente fala de uma empresa que tem mais da metade dos seus colaboradores em área técnica. A gente chama que a Kaspersky é uma empresa de técnicos, né? A gente brinca assim. E aí a gente tem pessoas ao redor de todo mundo e justamente por isso uma maior abrangência no sentido de cibersegurança, né? A diferença de você ter pessoas em cada localidade do mundo é justamente para isso, para entender quais são os tipos de ameaças cibernéticas que são endêmicas e como fazer a cauterização dela, né? Como estar sempre à frente. Não é à toa que a Kaspersky é uma das maiores empresas do mundo, né? Que a gente chama de Threat Intelligence, que é a inteligência de cyberameaça, né? Saber as informações dos atacantes, né? E conseguir alocar isso em diversos tipos de áreas de negócio. Seja uma área estratégica, por exemplo, área de C-Levels, onde você vai ter um CFO, um CIO, um CEO, por exemplo, olhando documentos e falando, olha, esse grupo de malware está atacando a minha área de negócio, área de eventos, área de economia, diversos tipos de áreas, independente do que seja, entender quais são esses atacantes, o que eles fazem e como fazem, né? Como fazer a proteção contra esses atacantes. E até, Antônio, a gente está aqui, obviamente, no evento da IoT, né? A gente, quando fala de cibersegurança, a gente realmente vem muita imagem, esses ataques e internet, hackers, tudo mais. Mas como que eles podem afetar o próprio hardware, os próprios IoTs, os próprios sensoriamento, O quanto isso pode afetar uma indústria, por exemplo, que pode ser penalizada, uma indústria que não pode parar muitas vezes, Claro. Como que vocês trabalham com isso? Como que é feito realmente esse mais na área técnica mesmo, Como que é feito essa segurança, para que esses IoTs, esse maquinário não pare? Certo. Quando a gente fala de IoT, a gente fala de dispositivos que muitas das vezes são pequenos, né? Uhum. Geralmente um IoT pode ser desse tamanho, pode ser uma caixinha, enfim, o que seja. IoT é a internet das coisas, Tudo que está interconectado. Então a gente olha alguns termos, como Smart City. A gente fala sobre câmeras, a gente fala sobre sensores, a gente fala sobre sensores de movimento, o que está acontecendo, E todos esses sensores integrados a um sistema central, de telemetria, controle e informação. Imagina que um sistema de câmeras que você tem na sua casa, ou algum outro tipo de sistema que seja integrado numa cidade, alguma coisa do gênero, ou numa indústria, ele está conectado à internet, ele está conectado a uma rede, E ele está transmitindo informações. A partir do momento em que, vamos supor, eu tenho um semáforo, e o semáforo ele consegue entender e fechar à medida em que estão vindo muitos carros por uma via, Então eu consigo analisar aquilo, gerar um tempo, e abrir ou fechar aquele sinal. Imagina que eu corto a comunicação dessa câmera, ou que eu inviabilizo a execução desse serviço, por exemplo. O
aquilo dali vai se tornar um caos. Aquele trânsito vai ficar caótico. Sim. Esse é um exemplo, né? E aí, quando a gente fala de trânsito caótico, a gente fala sobre segurança física. Então, o comprometimento de uma câmera Sim. pode acabar gerando um risco físico. Alguém ser atropelado, ou ter algum tipo de A acidente. gente vinha falando muito nisso, né, sobre smart cities, né, sobre cidades inteligentes, que começou grandes concessões, né, de iluminação pública inteligente, que é onde você tem um poste, né, que você vai realmente ter uma concessão, né, pública para isso, ou seja, o município vai ceder por uma concessão, tomar conta daquela iluminação, né, e essa iluminação ele vai poder colocar outras receitas acessórias, como você falou, cuidar do semáforo, cuidar de câmeras e tudo mais. E aí acontece um hacker, né, entra e realmente fecha sinaleiro, toma conta das câmeras, tudo. Perfeito. O quão importante é isso, né? É algo super delicado, questões de LGPD e tudo mais. Então, você falou também que vocês trabalham com o governo, né? Sim. Como que vocês têm atuado hoje do governo com relação a isso, né? Porque é uma segurança absurda que teria que ter, porque a gente está trabalhando com muitas vidas, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala de atuação da Kaspersky em governo, a gente, eu sempre foco muito, né, na área militar, né? Exército, aeronáutica, marinha, entre outros, mas quando a gente fala da atuação em governo, por exemplo, a gente atua em polícias militares, entre outros pontos. A Kaspersky atua também com ministérios públicos, tribunais de justiça, entre outras situações. Tribunal de Justiça, por exemplo, quando a gente faz a segurança digital de um ambiente desse tipo, né, desse porte, a gente não está falando só sobre instalar uma ferramenta de anti-malware, de EDR, né, EDR é Endpoint Detection Response, é detectar uma ameaça e conseguir ter a capacidade de responder a ela, mas também ajudar essas indústrias, essas áreas de governo a garantir a legislação, né? A gente tem hoje em dia a Política Nacional de Cibersegurança, foi estabelecida no final de 2000, há 2 anos atrás, né? No final há 2 anos atrás foi estabelecida essa Política Nacional de Cibersegurança e ela detém vários critérios, né? Como a proteção do dado, fazer com que aquele sistema, né, de ambientes públicos, eles estejam sempre disponíveis, que o dado não seja vazado, né? Que haja a necessidade, né, e também a capacidade de proteger contra explorações e vulnerabilidades. Então, tudo isso você consegue ler, né, nesse decreto, né, a Política Nacional de Cibersegurança e a PN Cyber, né, como a gente chama. As nossas soluções, elas têm capacidade de proteger e garantir cada um desses pontos, né, a gente chama de proteção por camadas. É a mesma coisa, né, de um time de futebol. Você tem o goleiro, você tem os zagueiros, você tem os volantes e os atacantes, né? E você tem um técnico em campo orquestrando tudo aquilo. Sim. É muito similar. Não adianta só conseguir atacar. Se eu não tiver goleiro, se eu não tiver zaga, eu não consigo fazer a proteção em campo. Sim. Na área de cibersegurança é a mesma coisa. Eu preciso ter proteção para várias frentes. Então, eu tenho a proteção para dispositivos, máquinas. Eu vou ter proteção para dispositivos IoT, dispositivos de câmera, dispositivos de indústria, né? Quando a gente fala de indústria especificamente, a gente tem até esse produto aqui, essa caixinha, ela é parte de um dos nossos portfólios, né? Que é o Kaspersky Industrial Cyber Security. Essa caixinha, ela consegue fazer a leitura de toda uma rede industrial, né? Então, quando a gente fala de... Uma coisa é máquina, né? Windows, Linux. Vocês fazem como se fosse um scanner. Total. Uma coisa é proteger um Windows e um Linux. Isso é uma coisa. Quando a gente fala de sistemas industriais, a gente está falando de outro mundo. A gente está falando de máquinas, a garra, né, que puxa uma coisa e coloca em outro local, a usina nuclear que faz a fissão nuclear, tem comportas para entrar água gelada, sair água quente, por exemplo, né? Todo um controle, né, sobre quais são os componentes, né, que trabalham ali, podem causar dano não só para as pessoas que trabalham ali, mas também para uma sociedade como um todo. Imagina poluir um oceano, ou água que vem do oceano. Tem algum case desse que você possa contar pra gente, assim, que, ó, esse aqui, se a Kaspersky tivesse aqui, não teria acontecido isso? Olha, a gente fala de todo e qualquer case que envolve cenário industrial, né? Existe um case muito conhecido e muito, assim, muito disseminado, né, sobre a Stuxnet, né? A Stuxnet foi uma descoberta feita, né, em área industrial, literalmente que, assim, tinha um atacante, né, alterando informações e componentes e, pô, enquanto você enxergava lá 10, na verdade, o que estava rodando ali por trás era 20, né? A Stuxnet era um grupo de atacantes, né, que olhavam especificamente para a indústria, né? A gente também tem alguns outros, né, específicos, mas esse foi um deles. A Triton também foi um deles. Entrou dentro de uma máquina, foi lá e conseguiu, através de uma máquina invadida, acessar o ambiente industrial e desligar toda uma planta industrial.
Nossa. Em ambientes de Stuxnet, né, já teve questão de explosão, entre outras categorias, né? Tudo isso, por exemplo, a Kaspersky consegue fazer a proteção, né? Sim. E a Kaspersky, é interessante falar, ela é pioneira em detecções para ambiente industrial. A Kaspersky tem várias detecções e vulnerabilidades descritas em ambiente industrial. A gente consegue descobrir, mostrar como fazer a proteção e entregar Imagina, você essa consegue invadir, vulnerabilidade. fechar uma indústria, imagina invadir, né? Quando você falar um poste lá numa concessão de iluminação pública e desligar o bairro. Pois né? assim, E aí a gente fala sobre diversas características, né? Hoje em dia, se você passar na rua e ver alguém com um colete refletor, um carro estilizado e uma escada, você fala, pô, é alguém que trabalha, né, com esse tipo de questão e ninguém vai chegar no cara e vai falar nada. Mas a verdade pode ser só uma perspectiva de até de engenharia social. A ideia dele é essa mesmo, que ele passa desapercebido. Ele vai lá, conecta uma informação e acaba ou roubando dados ou tomando informações, né? Verdade. Ou, ainda assim, tentando invadir aquilo de alguma forma. Quando a gente fala de comunicação desses tipos de dispositivo, é igual a nossa comunicação. Estamos falando em português Brasil. Quando a gente fala de rede, é bem similar. A gente chama de protocolo, né? A maneira com que uma máquina se comunica com a outra, né? E aí existem protocolos específicos, né? Protocolo MQTT, que é um protocolo específico para IoT, entre vários outros, né? E aí é necessário, por ser um protocolo específico, ter soluções específicas que entendem as ameaças em cima desse protocolo, que garantem a comunicação segura desse dispositivo com a central de comunicação, né? Quando a gente fala também de comunicação, a gente pode falar desse outro produto aqui, que é o SD-WAN, né? Software Defined WAN, né? É um tipo de dispositivo que você consegue integrar diversas localidades e controlar a rede, a comunicação de rede dessas localidades, né? E aí eu conecto várias localidades de uma empresa através de um software, consigo ter visão end-to-end, saber tudo que está acontecendo de malware e comunicação maliciosa entre todas as pontas e conseguir identificar e responder de forma mais rápida a esses cenários, né? Similar ao Kix for Networks, que é aquela caixinha ali. Em ambientes industriais eu tenho Siemens, Honeywell, Rockwell, outros fabricantes. Esses por si só também têm as suas características de protocolo. Eu não posso colocar uma solução convencional de anti-malware, de EDR, uma solução comum para trabalhar nesse ambiente. Eu preciso colocar uma solução designada para esse tipo de ambiente.